Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do 50 Tons de Caos, o podcast que não promete paz, mas garante reflexão. Eu sou a Tina. E eu sou a Deia. E hoje a gente vai meter o dedo numa ferida bem antiga, fedida e socialmente aceita. O machismo nosso de cada dia. Aquele que tá na roupa que a gente escolhe, na louça que sobra pra gente e até nos elogios bem intencionados que mais ofendem do que agradam. Vem com a gente nessa DR coletiva, porque se tem uma coisa que esse podcast gosta, é desenterrar pauta incômoda. Olá, eu sou a Deia. E eu sou a Tina. Bem-vindas ao nosso 5º episódio do nosso podcast 50 Tons de Caos. E hoje um assunto delicado. Pois é, machismo. Isso. Machismo, isso, machismo. Sério, e olha só, então antes da gente começar, a gente foi procurar o significado do machismo e do feminismo e a gente vai falar aqui ou ler melhor para vocês. O machismo, o que é o tal do machismo? É um conjunto de atitudes, comportamentos e crenças que afirmam a superioridade masculina sobre a feminina, resultando na discriminação e opressão das mulheres. E o feminismo, Tina? Pois é. Já o feminismo, né? Ele é um movimento que ele busca a igualdade de gênero e a superação das desigualdades sociais que afetam as mulheres, né? Buscando um mundo mais justo e igualitário para todas as pessoas. Pois é. Para todas as pessoas. Né? Lindo, né? É lindo, na verdade é lindo, como nós somos inclusivas, né? A gente quer igualdade para todos, a gente não quer estar acima de ninguém, não quer ser superior, né, aos homens de forma alguma, pelo contrário, né? E o que a gente vê é uma deturpação, né, desse feminismo, né? Desse movimento que é chamado de feminismo, né? Então, acaba rotulando feministas como mal amadas. Isso, né? Ou aquelas extremistas, no caso, né? Vamos queimar sutiã, vamos passar menstruação na cara. Que nojo! Ficar nua, fazer xixi em público, sei lá. Enfim, eu não consigo queimar sutiã da Alice, eu não teria coragem de fazer isso, cara. A gente tava conversando até final de semana, em sexta-feira, quando a gente gravou, na verdade, esse podcast, a gente gravou na sexta-feira, mas daí deu tudo errado, porque esqueci de ligar o fone. Daí não aconteceu nada. E com até o cinema mudo. E até foi bom, porque no sábado a gente teve um encontro de mulheres e a gente conseguiu conversar, enfim. E eu sempre tive essa visão de que eu era muito machista. Eu tenho, sim, algumas crenças e alguns comportamentos que eu trago, né, da minha educação, da minha ancestralidade, da própria sociedade, que quando eu me vejo, eu me pego tendo comportamentos machistas. Não que eu seja uma pessoa machista, mas alguns comportamentos que às vezes são quase imperceptíveis, né, Tina? A gente acaba reproduzindo, né, esses comportamentos. Então hoje, na verdade, nosso podcast vai ser meio que em formato de perguntas. A gente selecionou algumas perguntas que a gente achou interessante e a gente vai ler essas perguntas e nós mesmas vamos responder as perguntas. Né? O que a gente pensa a respeito, né? O que a gente sente e, claro, a gente não tem obrigação nenhuma de concordar. Ninguém precisa concordar com isso. Aliás, se você não concordar, por favor, compartilhe conosco. Exatamente. Né? A sua opinião acerca dessas perguntas, do tema, né? Machismo, feminismo, enfim, né? Então, Tina, olha só, qual foi o comentário machista que você mais ouviu e que só hoje tu percebe o absurdo desse tipo de comentário? Então, né, na verdade, eu não sei se é só hoje, eu acho que quando eu escutei o comentário, né, eu era bem nova, eu era jovem, adolescente, e quando eu escutei eu já senti, assim, que tem alguma coisa errada nisso. Tipo, ele é homem, ele pode. Uhum. Quando eu ouvi isso, a minha alma se revoltou. E eu já né, adolescente, e eu nunca aceitei isso. Na verdade, assim, o que eu pensava, como assim? Só porque ele é homem, ele pode? Por que eu não posso? Isso ainda é muito atual, né? Nossa, mas aquilo, eu acho que umas 2 vezes eu escutei isso. Escutei isso em relação em família, tá? E escutei isso quando eu tava namorando. Ah, mas ele é homem, ele pode. Não, como pode? Não pode. Não pode, porque se ele pode, eu posso. Eu posso também. Eu posso também. E naquela época eu já pensava assim, então, né, talvez eu seja uma feminista. Seja uma feminista. Achando que não, mas acho que sim. Quando nós gravamos sexta, né, a gente achando que era totalmente machista, que a gente era muito machista, né, e foi bem o que tu disse. Ainda tem uns resquícios dessas crenças, desse sistema que, né, que a gente come, bebe dele todo dia.
Mas a nossa alma não é machista. Não é. Assim, esse tipo de comentário é muito comum, né? A gente ouvir, enfim, e às vezes até falar, sem querer. Ah, mas é homem, né? Então deixa que ele faz, é homem, ele pode, ele consegue, é mais forte. Enfim, esses dias eu vi na internet, no Instagram também, um pai questionando a mãe de um menino que tava mandando nudes pra filha dele menor de idade. E daí a mãe disse assim, mas ele é menino, ele pode. Tu tem que cuidar da periquita da tua filha. Meu assim, Deus né? do céu. Então eu disse, meu Deus, que absurdo, né? Que absurdo. Vamos entender que é ignorância. Vamos entender Vamos isso. entender que é uma ignorância. Mas não deixa de ser machismo, Sim, né? reproduzindo, né? Como se a competência ou a responsabilidade, né, de uma gravidez ou responsabilidade afetiva coubesse apenas às mulheres, né? A educação das mulheres. Os homens não. Os homens, eles podem tudo, né? Não é assim. Não é assim que funciona. A vida não é assim, né? Então, a gente tá em 2025, cara. 2025. E ainda tu tem um boom de pornografia. Sim. Né? Um boom de adultério, né? Então, assim, é o machismo, né? Muito. O adultério é o machismo, né? É o machismo das duas partes, né? Tanto da mulher quanto do homem. Ah, mas Tina, que besteira, a gente pode se envolver? Pode, né? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém pro resto da vida, não. Claro que não, mas e a responsabilidade afetiva? Exatamente, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho também. Tipo. Falando disso, né, dessa responsabilidade afetiva, enfim. Tina, tu já tolerou em algum momento, ou em nome de amor, alguma coisa que tu jamais aceitaria hoje, em relação ao machismo mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que várias coisas, só que talvez eu não percebesse. Não tinha consciência, né? Tipo, ai, não, vamos dar mais uma chance, né? Aquela coisa de... né? Aquela coisa de passar por cima de comportamentos e atitudes em prol de um, sei lá, de um relacionamento que, no fundo, ele tinha uma base machista. Até essa questão, às vezes, do controle disfarçado de cuidado, né? Que tu, na hora, não consegue perceber, mas onde é que tu vai? Ou a saia não tá muito curta, esse decote, não pode ser um pouquinho mais fechado. Ah, é só pra mim. Essa blusa é só pra mim. Esse vestido só pode usar pra mim. Às vezes tu pensa assim, ai, ele me ama, né? Ai, que lindo, tão romântico. Ele tá cuidando de mim. Será? Acho que não, né? Então, eu hoje já não consigo, eu hoje já tenho consciência e não consigo perceber, não consigo conceber isso na minha vida, né? Isso não existe, graças a Deus, também no meu relacionamento, isso não existe. Mas já passei muito por isso, né? Quando mais nova, adolescente, principalmente, que a gente não tem muita ideia. Tu chegou a trocar de roupa pra sair com algum namoradinho teu? Já. Tipo, tá bom, eu volto e troco de roupa. Já troquei. E ainda na época eu era, né? Bem provida. Na verdade, linda, né? Adolescente, a gente quer, né? Claro! E... Ai, amor, acho que tá, né? Se tu botar, tá meio frio, quem sabe tu coloca uma blusinha, um casaquinho por cima, ou se não, a época que a gente usava só o blazerzinho com um sutiã bonito por baixo. Não, porque não coloca uma camiseta? Enfim... tá, né? Lá, vou colocar, às vezes até pra não se incomodar, talvez. A gente cede, né? A mulher tem muito isso. Agora não. A mulher tem muito eu ando assim, ó. Agora eu tô enclausurada. Agora sim, agora eu tô com a minha burca, né? Mas enfim, eu acho que a mulher cede muito, né? Em nome por medo, talvez, insegurança. Ou talvez... ele vai me deixar. Sim, né? insegurança, muito. Né? Vai me deixar. Ai, porque ele vai pensar que eu sou, sei lá o quê. Fácil. Uma fala machista. Mulher fácil, cara. Né? A mulher tem que ser difícil. Exatamente. Tu já para o homem ir atrás. Tu já te pegou reproduzindo algum tipo de frase machista? Sem perceber? Eu acho muito, que sim. muito. Acho que sim. Acho que quando a gente... Mas em relação a outra mulher, eu acho que é mais fácil, né? Eu acho que isso principalmente, isso é assim, cara, é um grande alerta pra nós, né? Cara, nós mulheres, a gente não tem que parar de julgar outra mulher. Cara, tu pode vestir o que tu quer. Quer pintar sei lá, o cabelo de azul, não sei das quantas, celeste, pinta, cara. Quer usar biquíni, usa. Quer usar mini saia, usa, vai lá. E, cara, e assim, a gente olhar, a outra mulher olhar com reprovação, ou porque a outra mulher é mais alegre, gosta de dançar, tem sensualidade, né, nos movimentos. Eu sou tudo pra caramba, né? Sou praticamente um robô. Mas tem aquela malemolência, né? O borogodó. Cara, isso é por inveja. É pura inveja da nossa parte. Essa reprodução, essa fala, diz assim, aquela coisa muito comum de a gente ouvir. Mulher tem que se dar o respeito. Isso não fala machista. Por que você dá o respeito? Mulher não pode rebolar.
Por que eu não posso rebolar? Porque é vulgar. E daí, ai, aquela passou rebolando na rua. Ai, olha só, tá rebolando, tá se exibindo. Nossa, a partir do momento que eu comecei a julgar ela, que eu repeti isso, pra mim, inconscientemente, ou mesmo conscientemente, é uma fala totalmente machista. Né? Tem uma que é horrível. Lembrei de uma horrível agora. Ai, aquela mulher ali é limpinha. Ai, que nojo, sério? Limpinha. Ai, que nojo, é limpinha, mas É ai, que nojo da frase. limpinha. Como assim? Por que limpinha? Quer dizer, é impressionante. Parece que a mulher, ela não pode ter desejo. Né? A mulher não pode ter desejo. Porque se ela tem desejo, ela é o quê? Ela é fácil. Né? Se ela quiser beijar, sei lá, um menino no primeiro dia, não pode. Não pode. Ele tem que se dar o respeito. Ele vai perder o interesse. Cara, se perder o interesse, vai. O problema é dele. Vai com Deus. Já vai tarde. Né, de suma, porque nunca teve. Né, até prefiro que perca o interesse mesmo, né, que saia logo, não fica atrasando minha vida, né? Mas é. Na verdade, não. Mas a gente fala muito esse tipo de coisa, né? E a gente não percebe que isso, sim. que a gente tá reproduzindo falas machistas. Então, ó, se liga, vamos tentar dar uma controlada. E agora sim, Tina, ciúmes pra ti é amor ou é controle? Depende do nível de ciúme, né? Se porque assim, na minha cabeça é mais ou menos assim, um relacionamento é parceria, né? Se eu sei que de repente a outra parte é um pouquinho mais frágil, mais insegura, não tem sentido nenhum eu ficar criando situações para deixar ela mais insegura, ficar criando uma situação, né? Para te fortalecer um relacionamento, tu tem que ter muita conversa, comunicação. Agora, se tem aquele relacionamento patológico, né? Que a pessoa, tipo, troca de roupa, porque tá parecendo sei lá o quê. Tu não pode nem olhar pro lado que tu já tá olhando pra outra pessoa. Nossa! Ai, eu tive isso na adolescência. É mais controle, né? Insegurança e sei lá onde descamba isso. Como é bom a gente amadurecer, a gente envelhecer e a gente passar por tudo que a gente já passou. Eu acho que eu já fui ciumentona, assim. Eu também já fui. Por insegurança, sabe? Baixa autoestima. O guri era mais bonito, era o mais bonito da escola e não sei o quê. E daí tava contigo. Quem sou eu pra estar com o guri mais bonito da escola? Então tinha que ter ciúmes dele, né? Mas tu sempre foi bonita também, só que né? E continua. É verdade. Mas na adolescência a gente não pensa assim. Agora, com a maturidade, a gente não se enxerga como a gente é. Não, a gente tem muita questão de comparação, né? Então, se eu não tenho o corpo que a fulana, que a fulana tem, se eu não tenho o cabelo que a fulana tem, eu sou menos que ela. Mas essa questão de ciúmes, eu já tinha passado da adolescência ali, já tinha meus 19, 20 anos, talvez. Não tava com o cérebro maduro ainda. Não estava. E eu tive um relacionamento de um namoro que, graças a Deus, não durou muito, mas que foi muito traumático, porque ele era extremamente ciumento. Daquela pessoa, assim, que se eu passasse na rua e olhasse pra dentro de uma vitrine, mesmo que fosse só pra olhar o meu reflexo, né? Quem não gosta de passar numa vitrine e se dar uma conferida, eu passava né? olhando, sempre. Sempre, né? Não, é porque eu tava olhando pra alguém que estava dentro da loja. A gente indo pra faculdade, eu tinha um caderno, sei lá, eu acho que era o Brad Pitt na capa, um desses atores de cinema. Se eu andava com a cabeça baixa olhando pro caderno, é porque eu tava desejando o Brad Pitt. E a gente tava desejando de verdade o Brad Pitt. Né? O George Clooney, eu tive que arrancar a capa do caderno. Eu tinha que se contentar com aquilo que tava do lado. Exatamente. E daí, com a graça de Deus e da minha santa mãe, que na época, né, eu dizia assim, a gente se bicava, porque ela não gostava dele, mas eu gostava. Aí, claro, né, quando a mãe não quer, a gente parece que quer mais ainda. Com certeza. Eu consegui enxergar que isso era uma patologia, era realmente a pessoa era doente, e eu, com a glória de Deus, consegui me livrar disso e nunca mais quis esse tipo de relacionamento pra mim. E não desejo isso pra absolutamente ninguém. Isso então, que isso não era um nível profundo. Não, era namorico. Mas pra ele aquilo era amor, né? E eu disse, meu Deus, esse guri, quando eu fui estudar fora daqui, dizia que ia se matar, eu cheguei uma hora e disse pra ele, então se mata, não fica se matar, se mata. Não me cansa, né? O problema é teu. Eu já tava, por aqui. Enfim, então, é que às vezes a gente tá tão envolvida no relacionamento, principalmente nessa fase de adolescência ali, e dessa juventude, que é uma delícia, que os hormônios estão a mil, né? Sim. Às vezes a gente não consegue perceber. Não, a gente não enxerga porque a emoção, ela né? A emoção, ela invade, ela é algo incontrolável, né? O que a gente, quando a gente tá um pouquinho mais maduro, a gente começa, né, a analisar, quando se tem consciência, tem muita gente que é mais velho, mas ainda não racionalizou. Né? Então, tu consegue olhar e falar, tá, mas sentir isso é bom, não é bom? Né? Quando tu se trabalha, quando tu busca, né, esse autoconhecimento, né, tu começa a analisar tudo que tu passa, os relacionamentos, né, que tu tem, seja em nível de amizade, em nível romântico, né, familiar, tu começa a analisar como funcionam esses relacionamentos e se é bom, se é ruim, se te faz bem, se não faz bem. Agora, quando a gente é adolescente mesmo, foi o que tu disse, ali tu tá iniciando tudo, então tudo é
Ai, tudo é muito. É o fim do mundo. Isso, é o fim do mundo. Nossa, o meu mundo já acabou muitas vezes. Nossa. Não foi uma nem duas, foram muitas vezes, né? Porque tudo iria acabar sempre, né? Então, é muito importante, né, a gente olhar para os nossos filhos e orientar, né, os meninos, as meninas, né, porque nunca pender para os lados, né, o equilíbrio, aquele caminho do meio que a gente sempre fala, né, responsabilidade no relacionamento é dos dois. Exatamente. Não é só um. Agora, Tina, me conta, tu já fingiu que não sabia fazer alguma coisa só pra não ter essa obrigação pra ti? Conseguiu entender? Consegui, Então. Eu já. Tu já? Então conta tu, que eu não me lembro. Então. Não, mas eu acho que tu vai lembrar, porque eu sei que tu faz. Por exemplo, furar uma parede com uma furadeira, trocar uma lâmpada, trocar a resistência do chuveiro, trocar a resistência da torneira. Entendi. Trocar a lâmpada, eu já falei? Já. Então, esse tipo de coisa, não é que eu não saiba fazer, mas eu faço muito mal, sabe? Nossa, faço muito mal, porque na verdade eu acho que isso é obrigação do meu marido. Machista. Não é? Não quer direitos iguais? Mas eu não quero fazer esse tipo de coisa. Então, eu tenho alguns papéis ainda. Claro que ele faz muitas coisas dentro de casa, eu faço muitas coisas também relacionadas ao papel do homem, mas eu dou o direito de não fazer algumas coisas. Não, eu acho justo, acho bem justo, embora a gente saiba fazer. Claro que sabe. Eu troco resistência do chuveiro. Eu só não furo parede porque eu não tenho a furadeira, mas lixadeira eu tenho, porque eu lixo os móveis, enfim, né? Mas tem todo sentido o que tu tá falando. Porque também, assim, já que é parceria, né? Parceria é parceria. E eles são mais fortes, né? Fisicamente, né? Então, por isso, eles são mais fortes. Eu me dou esse direito de me sentir, não que mais frágil, mas de querer ser cuidada, de querer ser mimada, de não querer fazer algumas coisas. Né? A tal da roupa na secadora. Eu e a roupa na secadora. Eu só tiro a roupa da secadora quando não tem nenhum dos homens em casa, nem o meu marido, nem meu filho que possa me ajudar, e eu preciso colocar mais roupa na secadora. Mas se não, se eles estão em casa, eles que tiram a roupa da secadora, porque é muito alto pra mim aquela secadora. Aí tem que ficar subindo em banquinho, não gosto. É complicado. Não, então os dois lá com 1,90 m, eles que tirem. Verdade, né? 1,90 m é verdade, né? Me deixa aqui no meu 1,5 m. Sim. Esses papéis, assim, eu acho que é importante também a mulher, porque da mesma forma que a gente tem um sistema machista e a gente está incluído e a gente reproduz crenças, eles também reproduzem isso. E claro que talvez com mais justamente ênfase, porque né? lhes favorece, né? De certa forma, lhes favorece, né? Então, às vezes é bom deixar que eles continuem pensando assim, né? Porque se a gente não pode vencer, né? A gente junta-se, a gente confunde-os, melhor, não se junte, confunda-os se não pode vencê-los, né? Tina, olha só que legal essa pergunta. Se o machismo tivesse um cheiro, qual seria? Eu acho, assim, não vou falar um cheiro ruim não, porque eu até gosto, não que eu gosto de machismo, tá? Mas me remete muito à masculinidade, charuto, né? Sabe que... Como é que é o nome? Eu esqueço sempre aquelas lojas tabacaria. Lá. Tabacaria. Teria cheiro de tabacaria. Agora, se é aquele machismo que machuca, né, que violenta, que agride, aí é podre, é um cheiro podre, um cheiro de ovo podre, pronto. Nossa. Um cheiro ruim, um cheiro... Um cheiro de ovo podre é pior que o meu cheiro. Eu não tenho 2 cheiros, eu tenho um cheiro só pro machismo. Qual que é teu cheiro? Cheiro de sovaco. Bem fedido, bem catinguento, que passou uma semana sem tomar banho, cara que nem Rexona. Tipo, ela tá olhando. Nem Rexona 48 horas vai resolver. Não, gente, pra mim tem um cheiro assim de sovaco catinguento. Porque me remete muito àqueles homens assim, sabe? O cara todo posudo, cheiroso. Nossa, o teu machismo é um homem posudo, né? Cheiroso, né? Se achando o cara, né? O cara com seu charuto, sua tabacaria, né? E aí tu olha e fala, que chique você. Machista, né? Não tem nem graça. Tu é feio e bobo. Mais ou menos assim. Então, o que tu tolerava aos 20 anos que hoje tu não tolera mais? Eu acho que isso me... Um milhão de coisas. Mas enfim, eu tolerava várias coisas. Eu tolerava esses pensamentos, assim, machistas, essas frases machistas, esses comportamentos machistas, e eu me sentia vulnerável diante deles. Eu me sentia... A gente não conseguia se expressar, na verdade, isso, né? Eu me sentia mais frágil diante disso. Sim. Hoje é completamente diferente. Hoje, se alguém me fala isso, eu falo, cara...
Sabe? Eu não sei nem se vale a pena dar algum tipo de resposta, né? Entendeu? Eu só Tipo, viro as costas e ó, benção, meu filho. Exato. Tanto fez como tanto faz. Não faz questão nenhuma de me relacionar com pessoas, acho que com a maioria das pessoas com que eu me relacionei lá atrás, são pessoas assim que realmente assim, sem consciência. Bom que a gente evolui, né? Todas não, né? Todas não, tá? Enfim, eu né? tô falando da gente, assim, claro, nem todas, mas eu acho que todas as relações, vamos falar assim, né, de namoros, de ficantes, de crush, enfim, sei lá eu como é que chama, mas eu acho que tudo isso veio a somar um pouquinho pra gente ser o que a gente é hoje e querer ter um relacionamento talvez diferente. Claro que tiveram alguns que foram bons, né? Sempre tem Sim. a parte boa e a parte ruim em todo e qualquer relacionamento. Nunca é mil maravilhas, né? Tudo são flores, não existe isso. Mas a gente acaba aprendendo que a gente não quer mais num relacionamento. Isso aí. E bem o que tu falou, sempre tem parte boa e parte ruim. Mas o legal do relacionamento é quando os dois estão dispostos a se melhorar, né? Essa é a sacada. Senão, pra que eu vou ter um relacionamento? Exatamente. Tipo, hoje em dia, a gente, nem homem nem mulher, a gente não precisa ter alguém do lado só pra ter. Se alguém ainda pensa que precisa ter alguém do lado só pra ter, reavalie, né? Reavalie esse teu pensamento, né? Porque, não sei, eu penso que medo é esse, né? Que medo é o que te prende, né? O que tá te prendendo ainda, porque esse não é o objetivo de um relacionamento, né? Relacionamento é uma cooperativa, cara, né? Vamos crescer juntos. Vamos crescer juntos. Quem coopera, cresce. Tina, o machismo já te afetou de alguma maneira o teu corpo? Eu acho que sim. É bem nessa fase, assim, quando tu tá iniciando, né? Descobrindo o corpo, né? Sim, de querer esconder. Vou à praia e vou botar uma canga, porque, né, sei lá, tô me achando gorda, né? Sempre, e aí eu olho as fotos lá atrás e falo, magrinha! Não tinha problema nenhum, tava tudo bem. Tava tudo bem. É aquilo que eu falei, porque a gente se comparava, porque sempre tinha uma menina que era uma referência de beleza, porque era mais magra, ou porque era mais loira, ou porque era mais alta, enfim. Eu nunca vou me esquecer, eu acho que isso foi traumático na minha vida. Quem tem 50, e principalmente é aqui do Sul, vai lembrar do Chacoscarque. Sim. Agora eu lembrei do Chachamaiquinha também. Jamaiquinha? Mas o Coscarque, a propaganda do Coscarque era ridícula, caramba. Era um gaúcho, daqueles gaúcho guapo, assim, sei lá como é que se chama. Da fronteira. De Alegrete? Com uma cuia de chimarrão desse tamanho. Na praia, sentado na praia, a mulherada passando. Passava uma bonitona, gostosona. Essa toma Coscarque. Passava uma gordinha. Essa não toma Coscarque. E daí, um bendito verão, no tal desse toma Coscarque, não toma Coscarque, eu na praia, de camisetona, gente, eu não era gorda, eu me achava gorda, mas eu não era gorda, eu tinha, acho que uns 10 quilos a menos do que eu tinha de imagem hoje. Quando é jovem, não é normal. E passando na praia com a minha prima, que sempre foi magrinha, até hoje é magrinha, aí ela passou, essa toma Coscarque, passei eu logo do ladinho dela, essa é minha toma Coscarque, eu tinha vontade de enfiar areia na boca daquela criatura. E isso, sabe, que foi um verão que me traumatizou. Não, claro, tu lembra até hoje? Até hoje. Não, quando é tudo que a gente lembra. Cara, que absurdo. Ele era bonito? Mas eu nem lembro daquela criatura, mas devia ser muito feio. Ridículo, não Aí a minha vontade, além de tacar areia na cara dele, era cavar um buraco e me enfiar lá e nunca mais sair do buraco. Olha que absurdo, né? Acabou com o meu verão. Absurdo. E daí eu voltei pra casa e fui fazer o quê? Tomar Coscarque. Não, mentira, não tomei Coscarque. Em cápsulas pra ver se acelerava mais. Mas tem esse tipo de comentário machista que... Não é horrível, é feio. Que ofende, que agride e que coloca a gente lá... Que exclui. Quer dizer, quem é você pra dizer, né, que eu tenho que ser magra ou tenho que ser gorda? Aquele gaúcho barrigudo tomando chimarrão e dizendo essa toma Coscarque, essa não toma Coscarque. Graças a Deus esse tipo de propaganda não deve ter levado um socão na cara. Não, passou outro aqui, tu toma um soco. Só pode, gente, eu não aguento. Não aguento, nesse ponto assim eu fico agressiva. Eu não tenho paciência pra essa palhaçada, não. Isso é muita maldade, né? Esse julgamento. Tina, uma coisa que a gente tava conversando até sábado ali com as gurias, né, no nosso workshop, sobre essa questão do machismo, sobre a gente ter que se posicionar, né, de uma maneira diferente no mercado de trabalho, enfim. Também. Em algum momento tu já te sentiu completamente exausta por ter que dar conta de tudo que tu tem que fazer como mulher dona de casa, de tudo que tu tem que fazer como mulher mãe e como mulher profissional? Eu acho que sim, porque na verdade acho que até eu já comentei em um dos nossos podcasts, não me lembro se foi no primeiro ou no segundo,
eu comentei isso, que só que eu sou uma pessoa assim que eu não percebo que eu tô muito estressada. Eu começo a manifestar no corpo, né? Porque assim, quando tu vai pro mercado de trabalho, como tu tá num sistema que ele é machista, e normalmente o mercado de trabalho, ele é machista, né? Tu vê em cargos mais altos, a maioria são homens, embora tenham muitas mulheres, né, aparecendo, mas a maioria são homens, tanto na política como no mercado de trabalho. E tu acaba, que foi o que a gente comentou no sábado, vestindo essa máscara, essas características, né? Vestindo a calça literalmente. Pra te conseguir ser notada ou ser respeitada nesse meio corporativo, né? Vamos dizer assim. Então, só que isso não se sustenta, porque era o que a gente estava dizendo, o feminino, ele tem os superpoderes dele, né, que a gente estava falando, que é a sensibilidade, a intuição, a nutrição, o criar os projetos, e essas duas forças, tanto o masculino como o feminino, elas estão em nós. Só que daí a gente acaba meio que abafando esse feminino e só pegando o masculino para tentar, né, sobreviver. Dar conta de tudo. Dar conta de tudo. Né? E aí acontece é forte, a mulher tem que ser forte também. A gente luta a gente por tem que papéis iguais, mas né, o feminismo, a gente quer sim que as coisas sejam divididas de forma igualitária. Mas ainda tem muita coisa que a gente fica sobrecarregada, tanto em casa quanto no trabalho, porque tu continua tendo que dar conta de tudo. O homem sai de casa, vai trabalhar, volta pra casa, de vez em quando ajuda a lavar uma louça, arrumar uma cama, a organizar a casa, mas o restante do trabalho todo é da mulher. É assim. E tu sabe que... Exato. E agora que tu colocou isso, me veio à mente a seguinte situação. Eu sou advogada, então eu tenho vários processos de direito de família, de alimentos, separações, guarda, enfim, que eu já atuei e que atuo, né? E nesses processos, assim, você vê nitidamente a sobrecarga da mulher em detrimento do homem. Tá? Então, assim, geralmente na justiça, quem fica com a guarda é a mulher. Quando a mulher não está com a guarda, normalmente o consenso tem alguma coisa errada, né? Tu entende? É extremamente machista isso. Então, assim, quando eu defendo o homem, eu estou, né, como procuradora de um homem, eu sempre digo pra eles, primeiro que eu sempre tento fazer um acordo, tá? Porque família, eu acho que ninguém, litígio e briga em família, todo mundo perde. Então, quando eu tô com um homem, eu sempre digo pra eles, se aproxima dos seus filhos. Fique perto dos teus filhos, né? Assuma os teus filhos. Porque os homens têm uma tendência em não querer assumir. Tipo, eles abrem a porta e saem de casa com muita facilidade. Eles deixam pra trás a mulher, os filhos, e não importa. Tipo assim, é como se eles não tivessem vínculo. Ah, mas eu sou um bom pai. Mas em momento algum tu pensou, como é que vai ficar essa dinâmica agora? Um bom pai, porque né? Que contribui com a pensão mensalmente, por isso ele é um bom pai. E a gente vê muito isso, tá? Muito, muito mesmo na justiça, e nos casos que eu peguei, não foram poucos, tá? Eu atuo bastante na área de família, já atuei bastante, e tu vê muito isso, o homem, tipo, ele vai e quer criar uma nova vida como se ele fosse um solteiro, e ele deixa pra trás tudo aquilo. E a mulher fica trabalhando normalmente, dando conta de incluir na rotina dela o filho, a casa, ou seja, tudo aquilo que antes já praticamente ela fazia, né? Só que agora nem o apoio em tese de ter aquela criatura sentada no sofá para pelo menos conversar com ele, ela tem mais. Então a gente vê muito isso, né? Essa sobrecarga do dia a dia, embora tenhamos muito avanço, né, na questão de consideração do feminino, enfim, ainda há um consenso ali, tá impregnada essas crenças, assim, nos homens, está muito forte ainda, ela ainda, no dia a dia, ela é muito bem vista, e isso que a gente não quer nem entender pro lado deles, pior, daquele lado, assim, que é, assim, terrível, que são a quantidade de feminicídio que a gente vê, né, de agressão física, sem contar psicológica. Mas essa sobrecarga também... A gente se impõe isso muitas vezes, né? A gente reproduz também. A gente reproduz esse machismo. Isso, querendo ou não, a gente se acha as feministas, mas querendo ou não, o machismo impõe pra gente, né, que a gente tem que ser forte. Então a gente já tem isso meio que interiorizado. A mulher tem que ser forte pra dar conta de tudo e dar conta de tudo sozinha. Só que não é bem assim. Não, a gente acaba às vezes excluindo o homem também. Isso. Né? A constelação, ela tem como princípio, né, a conciliação. E ela fala muito também dos papéis, né, que ambos têm papéis. Então, no momento que eu ajo dentro de casa, excluindo, né, o meu marido das tarefas, ou eu passando à frente dele porque eu sou mais rápida, e nós somos, porque a gente está acostumado a fazer. Então, a gente, na nossa cabeça, assim, tu acordou, já tá a cama, é isso, o café, o almoço eu vou fazer isso. Nós somos multitarefas, né? Mas é um superpoder que a gente tem.
E aí a gente E eles passa não por conseguem cima. fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Não. E a gente passa por cima, porque também talvez nunca tenha sido exigido deles Isso, fazer. exatamente. Né? Não é que esse negócio de não consigo, né? Não consigo porque não faz. Porque talvez, tipo, a mãe não permitiu, a avó não permitiu, né? Sei lá, quem cuidava Ou não a permitiu. mulher mesmo não permite, Exato, né? porque agora a namorada, mulher reproduz esposa, a mesma enfim. coisa. Aham. Porque quem que disse que tu tem que ir pra cozinha e fazer o almoço? Quem determinou, tipo, antes de você Esses casar, papéis, né? que esse era o teu papel? E fazer o almoço, e fazer o café, e arrumar a cama, e limpar a casa, e... Quem disse pra ti? Isso tá impregnado, né? Tá tipo, implícito no contrato. Era aquelas letras pequenininhas Que a gente no não meu leu. direito esse contrato aí. Então, na verdade, a gente mesmo acredita que é o nosso papel, né? Só que E agora fazemos. a gente fez uma listinha, assim, de caminhos reais pra gente desconstruir esse machismo. Eu sou uma mulher, assim, que eu tenho realmente algumas crenças e algumas atitudes machistas, sim. Eu achava que eu não era feminista, mas eu sou, né? Eu tô bem feliz com isso, Eu tá? quero muito que os papéis se igualem, que os salários se Eu igualem, também. que os direitos se igualem, enfim. Pode ser utopia, quem sabe? Mas eu também gosto de ser cuidada, eu gosto de ser mimada, sim. eu gosto de deixar o meu feminino, não, né? Que é diferente do feminismo. Feminismo. Feminismo feminino. Que é diferente. Eu gosto desse meu lado feminino, de deixar ele aflorar, de ser mimada, de ser cuidada. Enfim. Eu tenho um pouco de dificuldade. Eu já gosto. Eu tenho bastante dificuldade. Eu me permito. E é um trabalho que tem que ser feito. E eu, pelo menos eu vejo. Tá? Hoje eu vejo o quanto é difícil pra mim eu me permitir descansar. Descansar é respeitar o teu feminino. Sim. Gente, a gente tem oscilações, né, hormonais assim ao longo do mês absurdas. Não adianta tu ignorar, né? Às vezes ao longo do dia. Ao longo do dia. Então, assim, a gente precisa descansar em algum momento. Alguém pode fazer por você. E eu tenho bastante dificuldade ainda em aceitar isso. Então, Tina, vamos desconstruir Vamos. esse machismo sem romantizar muito esse processo todo. A gente fez uma listinha aqui pra você sobre como a gente pode fazer isso. Primeira coisa, educação emocional desde cedo. Aí eu vou ler aqui pra vocês. Ensinar meninos e meninas sobre empatia, limites, respeito ao corpo, sentimentos e responsabilidade afetiva. Não tem o Pequeno Príncipe, né? Tu te tornarás eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Exatamente. Então, isso é independente tanto para menino quanto para menina. Isso Cativou, conquistou, apaixonou, cuida, né? Cuida. Terminar com essa bendita frase, menino não chora. Menino chora, não é nem bendita frase, né? É maldita a frase. Menino chora sim, homem chora sim, eles precisam expressar as suas emoções, tanto quanto a gente, né? Seus sentimentos. Então, começar a ter uma escuta mais ativa com o seu filho, com o seu marido, com o seu companheiro, enfim, e deixar que essa expressão emocional seja mais saudável. Questionar papéis de gênero dentro de casa, exatamente o que a Tina estava falando, né? Onde é que tá ali no nosso contrato que eu sou a responsável pela casa? Né? A não ser que tenha, né, algum acordo que vocês tenham feito. Então a gente decidiu que ele vai trabalhar fora e vai ser o responsável pelas contas da casa e eu vou cuidar da casa, da roupa, da comida, dos filhos, enfim. E isso não deixa de ser um trabalho não remunerado, muitas vezes, né? Mas não deixa de ser um trabalho. Isso aí. Então, cuidar com esse tipo de papéis de gênero dentro de, não só da casa, mas de escolas, né? Dar uma cuidada também nos conteúdos que os seus filhos, principalmente as crianças, estão vendo, né? Porque tem muito machismo incutido nesses conteúdos. Com certeza. A gente tá aqui, né? Então, sobre autoobservação e autoconhecimento, né? É importante observar que o machismo, ele não vive só no outro, né? Ele se aloja na nossa cabeça também, que é o que a gente estava falando. A gente reproduz muitas crenças, né? E se a gente se descuidar, né? É fácil tu vivenciar isso, né? É preciso também reconhecer esses pensamentos, atitudes e julgamentos, né? Que reproduzimos sem perceber. Muitas vezes herdados das nossas mães, avós, da mídia, da igreja, da escola, do trabalho, sei lá. Né, que a gente escuta por aí, a gente só reproduz, a gente tem que pensar, né, no que a gente está reproduzindo, né. Também o que ajuda? Terapia, leitura, rodas de conversa, que é o que a gente faz. O nosso podcast. Ele é um excelente podcast para isso. Convivência com outras mulheres, despertadas, né, no assunto, ajudam também nesse processo, né, questionar, pensar, enfim. Exigir também aqui, isso é uma responsabilidade afetiva e emocional, né, parar de educar parceiros como se fossem filhos.
Senhor, a gente faz isso. Faz. Eu já fiz. Tu faz? Tu já fez? Já fiz. Não faço mais. Acho tipo, esse lado maternal, cara, eu tenho ele muito aflorado, assim. Eu não quero, mas isso pra mim não. Eu já tenho um filho, eu não preciso de dois. Exato. Se quisesse dois, eu fazer seu parceiro um. como seu parceiro, não como filho. Eu também, eu tenho minha filha, não preciso de mais um filho. Trocar a passividade por limite claro. Quem ama, escuta. Não tenha medo de dizer o que você quer, sente e pensa. Né? Sob o fundamento de que o outro pode ir embora. Se ele for embora, melhor. Não era pra ficar. Né? Rejeitar a romantização de homens com ideias machistas, posturas machistas, agressivas, de desrespeito, né? O homem não é assim mesmo. Né? Não é tudo igual. Não, homens não são todos iguais. A gente está errado sobre isso. Outra frase machista, né, que a gente repete. Não é tudo igual mesmo. Não, né? Ninguém é igual, né? Parar de julgar outras mulheres. Muito importante. Nossa, eu acho isso extremamente importante. Eu acho que a gente já poderia começar por aí. Verdade. Parar de julgar outras mulheres. Deixar de lado a competição e assumir uma postura de colaboração, de acolhimento, de fortalecimento mútuo. É tão gostoso uma roda de mulheres. Meu Deus do né? céu, tanta troca, né? Tanta coisa boa. O machismo, ele divide. Lembra lá do nosso conceito no início do machismo? O feminismo não. O feminismo quer direitos iguais para todas as pessoas. Ele integra, né? Ele quer integrar, não existe somar. Só a mulher ou só o homem, né? É direitos iguais para todos, né? E daí, falando em direitos iguais para todos, a gente vem com as ações, né, políticas e estruturais. Que lutar por igualdade de salário, sim. Acesso a cargos de poder, sim. Representatividade feminina nas decisões públicas, também. Nós somos ainda muito poucas, né? Na política, no legislativo, né? No executivo. O judiciário tem bastante mulher, mas ainda é minoria. Vide STF, são poucas as mulheres, né? E denunciar violência. Opa, tô errada? Não, tô certa. Denunciar as violências, né? Físicas, psicológicas, morais e apoiar quem denuncia. A gente precisa dar apoio às mulheres. De marido e mulher. A gente mete a colher. Principalmente. Né? Não fique ouvindo, não seja parte passiva disso. Ajude, denuncie. Isso aí. Tem muitas pessoas que sofrem violências, sim, gravíssimas, e a gente precisa apoiar. Né? Eles não precisam mais de críticas, né? A gente precisa dar apoio, né? Pressionar também por políticas públicas que apoiem mulheres, como creches, licenças igualitárias, combate à violência doméstica e educação inclusiva. Como é importante isso, né? Lá na educação já começar a questão da igualdade, né? De fomentar essa igualdade, né? E do respeito, né? E no que se trata a cultura, né? Transformar um pouquinho essa cultura que a gente já tem hoje, né? Parar de rir de piadas machistas. Não, é verdade. Totalmente sem graça. Sem graça. Eu não acho graça, eu normalmente não rio. Parar de seguir ou consumir conteúdos que reforcem esse estereótipo. Então, assim, viu aquela reportagem no Instagram sobre o fulaninho que bateu na fulaninha? Não dá nem like, gente, ó. Passa. Não segue, não olha, não lê, não curte, não comenta. É muito triste, na verdade. Não fica consumindo esse tipo de conteúdo, né? Ou mesmo que seja um conteúdo engraçadinho. Não, evite isso. E use a sua voz. Seus canais, seus espaços, para espalhar, né, os novos imaginários onde mulheres podem e devem envelhecer em paz. São líderes, são livres sexualmente e não vivemos para agradar, a não ser nós mesmas. Apoiem nossos cabelos brancos. Isso aí. Né? Respeitem a nossa idade. Respeitem. Respeitem, gente. Mulherada, olha só. Gostou? Curte, compartilha. Tem um aviãozinho ali, ó. Comenta. Porque isso é importante pra gente. A gente tá no nosso 5º episódio. Ai, achei chato. Fala. Pode falar, não tem problema. Tem alguma ideia de conteúdo que a gente possa trazer aqui pra vocês? Porque, na verdade, a gente vai puxando um conteúdo, vai puxando o outro. A gente falou também muito sobre autoconhecimento. Quem sabe a gente traga um pouquinho disso, autoconhecimento e espiritualidade no próximo podcast pra vocês. Mas é muito importante que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês comentem. Porque isso... Que nos ajudem. Isso ajuda a gente. Ajuda o 50 Instagram. tons de caos crescer. Exatamente, a crescer. Ajuda o nosso canal no YouTube. Ajude-nos a comprar microfone. Comprar microfone melhor. Porque somos amadoras, lembrem disso. Isso. A gente tá aqui de coração. É verdade. Abrindo o nosso coração, o nosso caos diário. Porque a gente tem certeza que aí do outro lado tem muita gente que se identifica, né? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Então é isso, gente. Mais um podcast. Abra sua voz.
passou do nosso horário. É mas verdade, eu acho que verdade. é um assunto assim, ó, que a gente ainda nem foi muito profundo nele, né? A gente meio que ficou na superficialidade, mas é um assunto muito legal. Então, deixa aí essa curtida. É isso aí. Até o próximo caos. Beijo. Beijo. Até mais. Até.